Bom, pessoal, hoje vamos falar da síndrome pleural de interposição aérea. Isso, sobre o pneumotórax. Falar, mas e o derrame pleural? Eu queria saber do derrame pleural. Calma, o derrame pleural está em outra aula aí. Deve estar no canal aí, em algum lugar, tá? De certo vai aparecer o link, algum quadrinho aí agora na tela para vocês sobre a aula de derrame pleural. E claro, não custa nada, aproveita e se inscreve aí no canal também. Eu tinha que chegar a 1.000 inscritos e eu preciso de uns 1.000 ainda, tá bom? Fechou. Então vamos para o que interessa. Pneumotórax, ou a síndrome pleural de interposição aérea. O que vocês têm que entender? O seguinte, tá? Então, deixei essas imagens aqui para a gente começar. Basicamente, o que é isso, tá? Então, eu preciso entender o que acontece, como se classifica, para poder chegar na semiologia em si, tá? Então, a síndrome de interposição aérea nada mais é do que a interposição de uma massa, só que é uma massa de gás, tá? Ou seja, de ar. Então, é a interposição de ar entre a pleura visceral e a pleura parietal. Aí você fala assim, cara, é muita coisa, meu. Não lembro o nome de pleura, pelo amor de Deus. Tá bom, então vamos melhorar. Então, é a presença de ar no espaço pleural. Agora, pelo amor de Deus também, né? Então, a presença de ar no espaço pleural. Isso daí nos caracteriza o nosso pneumotórax, ou seja, a nossa síndrome de interposição aérea, síndrome pleural de interposição aérea. Como que esse ar foi parar aí? Eu não sei. A gente vai ver já já. E daí já vai entrar na classificação desse pneumotórax, ou seja, na etiologia do pneumotórax. Tá? Tem várias causas. O nosso foco aqui realmente é na semiologia, tá? As causas desse pneumotórax, a gente vai ver que são inúmeras. E eu não estou nem aí para a causa dele. Eu quero entender como que eu identifico um pneumotórax, tá? É claro, se o pneumotórax foi causado por um trauma aberto, ou seja, o paciente tomou uma facada, gente, pelo amor de Deus, qual que é a dificuldade de entender? O cara está com uma faca nas costas ali, por exemplo, uma faca no tórax. Então é fácil. Você bate o olho na tua ectoscopia ali, você já identificou a provável causa, tá? Mas em algumas situações não, tá? E é o que a gente vai ver hoje, tá bom? Sobre aquela radiografia ali, porque, de certo, eu já vi que você está meio torcendo o nariz aí. Ah, não quero saber, eu não gosto de raio-x, não vou saber o que tem de errado, nunca. Tá bom, calma, relaxa, tá? Já vou adiantar para vocês o que tem de errado nessa radiografia. Quem quiser, pode anotar, inclusive, tá? Então, o que tem de errado nessa radiografia, gente? É o seguinte, primeiro ponto, tá? É quem solicitou essa radiografia. Tá? Então, o que está de errado nessa radiografia é o fato dela ter sido feita. Porque numa situação dessa, eu não preciso de um raio-x para diagnosticar um pneumotórax. Pelo amor de Deus. Então, semiologicamente, eu identifico. Tá? O diagnóstico é clínico. Então, o que tem de errado nessa radiografia? Quem solicitou ela. Está errado. O paciente está lá no raio-x, por exemplo, ele vai morrer lá. Está descompensado, tá? Então, mas não vou solicitar nunca. Vai, mas calma. Primeiro, eu preciso estabilizar o meu paciente hemodinamicamente. Tem toda uma sequência. Eu quero o cara vivo. Primeira coisa é essa, tá? E aí, para eu diagnosticar, lembra? Os passos para um diagnóstico é o quê? Uma boa anamnese, um bom exame físico e só por último, exames complementares. Nesse caso, um exame de imagem. Tem achado nessa radiografia? Tem. A gente vai ver já já, tá? Desvio de mediastino, uma linha pleuralzinha ali. Calma. Mas, a princípio, eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? A minha prioridade é que o meu paciente esteja estável, tá? E o meu diagnóstico é clínico, é semiologia, tá bom? Isso daí, sim. E aí tá o Dexter com uma faca na mão. Vamos continuar. Então, como eu já tinha falado, a definição basicamente é muito simples, é a presença de ar no espaço pleural, pronto, tranquilo, tá? Isso daí não dá para errar. E aí, fica aquela pergunta, da onde esse ar apareceu, o que aconteceu,
E aí é o seguinte, tá? Então, pessoal, o pneumotórax, de acordo com a sua etiologia, tá? A gente vai dividir ele em pneumotórax espontâneo e pneumotórax traumático, tá? O pneumotórax espontâneo, vocês podem subdividi-lo em um pneumotórax espontâneo primário, certo? E secundário, tá? Que eu já explico para vocês, tá bom? Então, o que é um pneumotórax espontâneo primário, tá? Então, ele é relacionado com a presença de bolhas subpleurales, tá? Então, eu tenho bolhas embaixo da pleura, tá? E quando que eu penso no pneumotórax primário, tá? Quando o meu paciente, ele é homem, tá? Ele é jovem, ele é longilíneo, isso, longilíneo, tá? E ele fuma, tá? Por exemplo, tá? Então, o tabagista, ou seja, o tabagismo é um fator de risco para um pneumotórax, tá? Então, mais uma vez, o pneumotórax espontâneo primário, meu paciente é homem, jovem, longilíneo e fuma, e está relacionado com a formação de bolhas subpleurales, tá? E essa bolha se rompe e o ar da bolha fica no espaço pleural. Fechou? O pneumotórax espontâneo secundário, tá bom? O nome dele já diz, ó, ele é secundário. Secundário a quê? Poxa, secundário a outra patologia, a uma doença de base. E para o cara ter uma doença de base, geralmente ele tem uma idade avançada. Viu como fica diferente? Então, um paciente era jovem. Aqui, o nosso paciente tem idade avançada. Além do que, penso em patologias relacionadas com pulmão, né, pessoal? Por exemplo, um EPOC, né, o DPOC, como falam, o enfisema pulmonar. Por que não? O alvéolo vai se distender na parede fina, forma uma bolha, ele explode, ele estoura e o ar vai para a pleura. É uma teoria plausível. Uma tuberculose, tem uma caverna, né, cavitaciones, inclusive, essa cavitação pode crescer, pode chegar à pleura e causar um pneumotórax. E é grave, inclusive, cursa com empiema também, tá? O próprio câncer. Então, câncer de pulmão pode causar um pneumotórax, tá? Um pneumotórax espontâneo secundário. Por que secundário? Porque é devido a alguma patologia de base, por exemplo, tá? E temos o pneumotórax traumático. Isso daí é fácil de entender, o próprio nome dele já diz, né? Traumático, foi devido a um trauma. Trauma esse que pode ser causado, né, por algum erro, alguma punção, alguma coisa do tipo, né? Então, um procedimento, né, uma iatrogenia, tá? Ou podemos estar falando, basicamente, de um trauma aberto ou um trauma fechado, tá? Então, poxa, cara, vai desde de uma fratura de costela. Então, essa costela foi lá, rompeu a pleura e o paciente tem um pneumotórax. Porque não, o cara pode ter caído em casa, um senhorzinho caiu em casa e fez um pneumotórax, tá? Caso grave, dependendo da situação. Ou o paciente tomou uma facada, não é um trauma aberto, um trauma penetrante, vamos dizer assim, tá? Então, até o diagnóstico está na frente do teu olho. Você bateu o olho na ectoscopia, você vê, poxa, uma ferida dessa, penetrante, arma branca, saindo ar por ela, pneumotórax, né? Do jeito que está saindo ar, também está entrando ar, tá? Então, isso vocês têm que levar em consideração, tá? Então, de acordo com as causas, o pneumotórax tem essa classificação, tá? Não dá para errar, beleza? Vamos continuar, bem tranquilo, rapidão. Quadro clínico. O que o paciente manifesta? Bem, seguinte, o quadro clínico é variado. Assim como a gente viu na aula de derrame pleural, tá? Que era a síndrome de interposição líquida pleural, tá? Esse quadro clínico ia variando de acordo com a magnitude do derrame pleural. Aqui também varia de acordo com a magnitude do pneumotórax. Além do que, esse quadro clínico aqui, a gravidade desse sintoma varia conforme a reserva cardiopulmonar do paciente,
À medida que ele vai esgotando essas reservas, ele vai manifestando com a sua sintomatologia de agravamento, tá? Tá, mas e aí, o que eu levo em consideração sobre o quadro clínico do meu pneumotórax? Quero saber algo rápido, algo que eu bato o olho e eu já penso. Beleza. O que eu posso pensar, pessoal? Dor. Tá, dor. E que dor é? Poxa, uma dor pleurítica, ou seja, uma dor tipo uma pontada, sabe? E é uma pontada que para respirar dói. Para ele tossir, ele pode ter tosse? Pode, uma tosse seca, talvez. Para ele tossir, dói. Então, ele segura a respiração, ele segura a tosse, por exemplo, tá? É uma dor de punta de costado também, tá bom? Essa pode ser uma manifestação clínica legal, a dor, tá? Que outra manifestação clínica a gente pode separar? A dísnea, tá? Então, à medida que eu estou enchendo essa pleura de ar, o pulmão está ficando comprimido, estou diminuindo o parênquima pulmonar ali. E aí o paciente começa a manifestar com dísnea, tá? Com dísnea. Tanto é que essa foto aqui que vocês estão vendo, olhem o rosto desse senhor, né? A boca dele está aberta porque ele está com sede de ar. Então, uma face disneica pode ser manifestada no pneumotórax. Uma face dolorosa, por que não? Tá? Ah, mas, por exemplo, você fala assim, ah, mas para mim, essa fotinha, esse desenho, ele tá meio azulado. Tem cianótica? Poxa, uma face cianótica também me representa gravidade. O cara tá azulado, tá? Signos de dificuldade respiratória, não consegue respirar, dói muito de um lado, por exemplo. Então, esse é o nosso quadro clínico, tá? O que mais que eu consigo ver de manifestação? Ó, essa tráquea que vocês estão vendo no desenho aqui está desviada justamente por causa disso. Ocorre um desvio do mediastino para o pulmão sano, tá? Então, eu tenho desvio do mediastino, desvio de tráquea, como está escrito ali, como está desenhadinho para vocês, tá? Então, à medida que esse pulmão, ou seja, à medida que o ar vai empurrando, ele empurra também o mediastino, tá? Então, é importante levantar isso, tá? O que mais que eu tenho de achado aqui, ó? Ó, essa setinha aqui, mais ou menos na jugular do paciente, está representando uma ingurgitação jugular. Aí você fala assim, pô, pera lá, cara. Dor eu entendi. Disney eu entendi. Ingurgitação jugular? Tá louco? Relaxa, calma. Tá? Por quê? Seguinte, dá melhor a situação para vocês. A nossa situação agora, o teu paciente, ele tá taquicárdico, ele tá hipotenso, certo? E tá com uma ingurgitação jugular, uma turgência jugular. Poxa, taquicárdico, hipotenso, esse cara tá em choque? Tá em choque. Um choque obstrutivo, ele pode manifestar. Então, numa situação, vamos lá, numa situação de um pneumotórax hipertensivo, então, o que é um pneumotórax hipertensivo? Ele atua como um mecanismo valvular, ou seja, o ar entra e não sai, e o ar entra e não sai, e o ar vai entrando como se fosse uma válvula de uma bola. Então, o ar só está entrando ali dentro e não sai mais, tá? Então, é hipertensivo ou pneumotórax à tensão, também se chama. E aí, o que acontece? Os grandes vasos da base, eles acabam ficando obstruídos. Então, pensa só, o teu paciente começa a ter manifestação de choque, e é um choque obstrutivo. Você pensa assim, cara, ele está com taquipneia, tá com taquicardia, tá hipotenso, tá com dor, Disney, etc. Turgência jugular. Pô, choque hipovolêmico. Não! O problema dele não é volume, ele não tá sangrando. O problema dele é uma obstrução dos grandes vasos. E aí ele manifesta com esse quadro de choque. O cara vai morrer. Por isso que eu falei para vocês que é importante. Se não resolver esse mecanismo aí, da bola, né? Esse mecanismo valvular, tá? De um pneumotórax à tensão,
Por isso que nessa foto aí tá mostrando a ingurgitaçãozinha jugular aqui, a dísnea, a cianoses, o desvio do mediastino, ou seja, o pneumotórax empurra, certo? Empurra o mediastino para o lado oposto, para o lado sano, tá? E essas duas mãos representam o que, gente? Representa o nosso exame físico que a gente vai fazer já já, tá? A gente vai fazer já já. Nessa foto aqui de cima, pessoal, tem uma outra manifestação muito importante em relação com o pneumotórax, porque como é ar, esse ar ele pode se disseminar, principalmente se for relacionado a um trauma penetrante, certo? Então, o que acontece? Esse ar, ele causa o que a gente conhece como enfisema subcutâneo. Então, começa a entrar ar no tecido subcutâneo e o ar vai para cima. Então, ele pode manifestar com alteração na voz, como rouqueira, como uma voz bitonal. Então, muda a voz do paciente. Por quê? Tem ar aqui, ó, tá subindo o ar. Inclusive, ele pode ficar assim, ó. Você, esse cara tá edema, face renal. Não, calma, você aperta ali, ó, é ar. O cara é um plástico bolha humano. Você vai apertando, você sente que é o ar. É enfisema subcutâneo. Ninguém lembra do enfisema subcutâneo, tá? Ele é muito importante no tema de pneumotórax, principalmente para semiologia, tá? E esse paciente é incrível, porque vocês olham ele aqui, e, poxa, fiz o tratamento, sabe? A gente fez a drenagem, selo d'água, etc. Tudo bonitinho. Ele começa, ó, vai desaparecendo esse inchaço, né? O ar. E aí, poxa, você bate o olho e fala, ué, quem que é esse senhor aqui? Parece até que é outra pessoa. Mas não, é o mesmo. É o mesmo paciente. Só que ele, de uma hora para outra, ele vai voltando ao normal. Se estourou o balão, né? Secou o balãozinho, ele voltou ao normal, tá? Enfisema subcutâneo pode se manifestar. Então, tem inúmeras manifestações clínicas relacionadas com o pneumotórax. Então, é importante porque vocês viram que o diagnóstico é clínico. É clínico. Eu não posso mandar um cara desse, imagina, mandando um cara desse para fazer uma tomografia. Estão entendendo? Não tem como. Eu posso, mas quando ele estiver estável, tá? Quando eu já tiver resolvido a situação, tá bom? Aí a gente manda para até avaliar a melhora dele no decorrer do tempo. Vamos seguindo. Então, para terminar, como eu tinha falado para vocês, a classificação, poxa, posso classificar um pneumotórax simples ou complicado, ou de acordo com a etiologia, em pneumotórax espontâneo e traumático, espontâneo esse que pode ser primário ou secundário, e o traumático que pode ser de causa iatrogênica ou por um trauma, seja esse trauma fechado ou aberto, ou penetrante, tá bom? E não posso esquecer de uma coisa, aqui eu estou falando de pneumotórax, mas em algumas situações, eu junto do ar, eu também tenho sangue, eu também tenho líquido, como por exemplo ali, um hidroneumotórax, ou um hemoneumotórax, ou um pioneumotórax, aquela situação lá da tuberculose que eu comentei para vocês. Então já é algo mais complicado, tá bom? Raio-X, vou solicitar para esse cara? Cara, já entendi. Não, deixa o raio-X quieto, de boa. Eu tenho que entender que eu posso encontrar uma hiperclaridade, porque tem muito ar, então vou ver, de certa forma, aquele pulmãozão, aquele campo ali todo escuro, pulmão não, mas o hemitórax ali todo escuro, uma hiperclaridade. Eu não vejo a trama vascular, e o mais importante, eu enxergo o borde pleural, além do desvio do mediastino. Tomografia, mesma coisa, também falei, só deixo ali também para um acompanhamento, etc. Tá? Ó, o pneumotórax, atenção, como eu tinha falado para vocês, o cara pode evoluir com um choque, inclusive, tá? Então é algo já complicado de vez. E semiologicamente, para terminar de vez, o que a gente encontra? Gente, vamos nos pontos principais, tá? Vai depender muito da tua situação, tá? Porque uma coisa é, pô, o teu paciente tomou uma facada, você tá vendo que tá saindo ar, bolinhas de ar pela lesão. Gente, não se discute, tá dado ali para vocês, tá fácil, tá? Então, todo o princípio parte de uma boa anamnese. Se for relacionado com trauma, eu preciso fazer perguntas sobre o trauma, sobre a situação, tá? Mas
E isso vai para uma outra aula de trauma, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, de uma forma geral, inspeção, o que a gente vê? Nosso miguezão, né? Então eu tenho, como eu falei, se dói para o cara respirar, eu tenho uma expansibilidade torácica diminuída. Onde? Do lado afeto, no hemitórax afeto. Show, tá? Eu tenho também o que se chama de abovedamento ou abaulamento do lado afeto. Por quê? Porque está se enchendo de ar. Então eu consigo ver, ó, que esse pulmãozão está se enchendo. O pulmão não, a pleura, o espaço pleural. O pulmão, muito pelo contrário, ele está diminuindo. Porque o ar pleural está comprimindo o pulmão, tá? Está comprimindo esse pulmão. Na palpação, expansibilidade torácica diminuída? Fácil, beleza, mas eu não posso perder muito tempo, tá? Não posso perder muito tempo nessa palpação. Vamos supor, nosso paciente tomou uma facada, tomou um tiro, tá ali com pneumotórax, atenção, tá? Depende de muita situação, mas, por exemplo, a situação da facada, o cara tomou uma facada, eu não posso ficar lá assim, fala 33 para mim, senhor. 33, 33, sabe? Vendo vibração vocal, eu tenho que saber que, teoricamente, elas estão diminuídas, tá? Porque vão estar aumentadas onde? No sólido, na pneumonia. Aqui elas podem estar diminuídas ou abolidas. Legal. Só que na palpação, um fato muito importante, pessoal, é o que a gente chama de enfisema subcutâneo. Não se esqueçam, não está escrito aí para vocês. Então é a hora de você anotar. Tá? Que é o quê? É a presença de ar embaixo do espaço subcutâneo. E eu aperto e eu sinto como se eu estivesse apertando bolhas de ar. É um plástico bolha na pele do meu paciente. E se eu estou apertando, é uma palpação, tá? Além da expansibilidade torácica diminuída e por aí. De boa, tranquilo. Percussão, fato. Tem muito ar. Cara, é um tambor. Então eu tenho uma hipersonoridade ou um hipertimpanismo ou apenas timpanismo no hemitórax afeto. Mas eu tenho um aumento dessa sonoridade, tá? Na percussão. Isso aí é fato. Isso daí é muito importante também, tá? Então, é importante reconhecer qual é a sonoridade normal do pulmão, para você saber quando ela estiver aumentada, tá? E na auscultação, o murmúrio vesicular abolido ou diminuído. Onde? No hemitórax afeto, na região afeta. O paciente vai respirar e você não consegue auscultar. Né? Eu também ouvi falar que tem um tal de sopro anfórico. O que é o sopro anfórico? É como se estivesse soprando na boca de uma garrafa. É o do pneumotórax, tá? Então, o som do sopro anfórico é aquele mesmo ruído quando vocês sopram na boca de uma garrafa. Então, eu estou onde? No pneumotórax, tá? Não é tão frequente de encontrar isso, mas o murmúrio vesicular diminuído ou abolido, perfeito. Tá? Perfeito. Um hipertimpanismo, uma hipersonoridade, perfeito, não se discute. E a expansibilidade diminuída. E dependendo da causa do pneumotórax, é enfisema subcutâneo. Não se esqueçam. Tá bom? O que mais? Não tinha falado? Quem quiser comprar também os materiais, tem o link aí embaixo, tá? Em algum lugar, deve ter o link aí na descrição, e é só acessar e é facinho para fazer o download, tá bom? E o tratamento, como que eu trato o cara? Vamos deixar o cara morrer? Calma. Vamos falar do tratamento rapidão, então? O tratamento para isso aqui, gente, é o que se chama de drenagem em selo d'água. Drenagem em selo d'água. Tá ali, eu faço essa drenagem no quinto espaço intercostal, a altura da linha axilar média e a axilar anterior, tá? Quinto espaço intercostal. E no adulto, eu tô falando de adulto, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí você fala, não, mas eu vi uma vez, o cara tomou uma facada que tinha um tal de curativo de 3 pontos. Pode ser o tratamento? Calma. Tem tratamento de alívio, que é só para dar uma diminuída nesse pneumotórax, para o cara melhorar a sintomatologia dele. Pode ser essa situação, tá? Que é o curativo de 3 pontos, pode ser, mas é de alívio, não é resolutivo, tá? Só para não piorar a situação ou para melhorar o quadro do meu paciente, tá?
E também tem uma toracocentese de alívio. Então, você vê aquele cara pneumotórax, atenção, o cara tá cheio de ar, não tenho ali como fazer a drenagem em selo d'água, não dá tempo, etc. Eu faço ali uma toracocentese de alívio. O nome dela já fala tudo, de alívio, tá? Não é o tratamento definitivo, bom? Mas vocês não precisam saber disso agora. Nosso foco é identificar, é semiologia, tá? Então, semiologicamente, para não ficar dúvida, além de toda aquela ectoscopia que a gente viu, né? Face disneica, uma face dolorosa, seja cianótica, turgência jugular, sabe? Ou até mesmo a própria lesão aparecendo ali para vocês, tá? Então, beleza, pessoal. Então, o melhor professor, é claro, é o nosso paciente, como vocês estão vendo no meme. Muito obrigado a todo mundo. Deixa um joinha aí no vídeo, um vídeo rápido desse, não custa nada. Se inscreve, tá? Se quiser o slide, tem o link aí embaixo também. Qualquer dúvida, a gente se fala depois. Valeu, muito obrigado, até a próxima. The End.